Os deputados federais começaram hoje a discutir a proposta que cria o Marco Civil da Internet. O projeto estabelece direitos e deveres para usuários, provedores e autoridades. Mas a aprovação ainda depende de acordos partidários. Uma das principais polêmicas em torno da proposta do Marco Civil da Internet era a possibilidade da Presidência da República regulamentar por decreto a chamada neutralidade da rede. Esse princípio impede que operadores vendam pacotes mais baratos, com acesso limitado a e-mails e redes sociais, por exemplo, e planos mais caros, com possibilidades que demandam maior volume de dados, como baixar vídeos. Pelo acordo fechado hoje, o decreto não vai poder ir além do que prevê a lei. Nós da oposição permanecemos na tese de que o item neutralidade é muito importante que esteja definido na lei, para que a gente não dê esse cheque em branco para o Poder Executivo. A Constituição, no artigo 84, inciso 4º, é claríssima quando diz que compete à Presidente da República regulamentar leis. Pouco importa se as leis dizem isso ou não dizem. Isso é um poder que não pode ser tirado jamais do Presidente da República porque é competência privativa dele. Outro ponto que gerou oposição das bancadas do PCdoB, PSD, PR, PTB e PROS foi a obrigação das empresas estrangeiras de manter no Brasil centros de armazenamento de dados, os chamados data centers. O governo aceitou a retirada do artigo para tentar chegar a um acordo sobre o texto. Mas mesmo com as concessões, a proposta só foi debatida. A votação ficou para a semana que vem. Os partidos da base aliada, que na última semana ameaçaram rejeitar o projeto, continuam discutindo se vão apoiar ou não o relatório defendido pelo governo. O líder do PMDB e principal articulador do movimento contra o Marco Civil, Eduardo Cunha, disse que ainda é preciso negociar a exclusão de mais um artigo. O item só permite a retirada de conteúdos da internet quando houver uma decisão judicial. A gente tem que ser uma decisão judicial, é um absurdo. Então, esse ponto a bancada está claramente contrário, fechada, não há dúvida com relação a isso. Sem o artigo 20, a tendência é que qualquer notificação que reclame de determinado conteúdo tenda a ser aceita, ou seja, que os provedores de aplicação na internet removam do ar todo o conteúdo que eventualmente incomode alguém. Se isso acontecer, a internet deixa de ser um espaço livre para a manifestação do pensamento de todos. E sobre esse assunto eu converso agora com Paulo Renan, pesquisador do Grupo de Cultura Digital e Democracia da Universidade de Brasília e integrante da articulação Marco Civil Já, que reúne 18 organizações da sociedade civil. Converso também com Laura Tresca, da organização internacional Artigo 19, que luta pela liberdade de expressão e também faz parte da articulação, não é isso? Sim, sim. Bom, nós convidamos o deputado Eduardo Cunha e o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonias, o Sinditele Brasil, para participar do debate conosco, porque eles têm posições diferentes dos nossos dois convidados, que estão aqui conosco, mas ambos não puderam comparecer. Eu quero começar com o Paulo. Qual é o problema? Por que o Marco Civil não consegue ser aprovado pelo Congresso? A gente tem uma disputa forte no conteúdo da lei, quer dizer, ela defende uns interesses que são identificados como os interesses de quem usa a internet, os internautas, e do outro lado os interesses de quem ganha dinheiro explorando a rede. As operadoras. Entre outras. As prestadoras de serviço, como as plataformas de redes sociais e que querem veicular propaganda nas redes sociais. Além disso, a gente tem também um debate político partidário que, de alguma forma, adianta a disputa eleitoral em torno do Marco Civil. Então, temos dito que o Marco Civil foi sequestrado pela disputa de poder no Congresso. Vamos nos ater aqui, neste momento, em torno do mérito do projeto. Essa questão política, a gente sabe que um ano eleitoral, certamente, um assunto importante como esse ia ser objeto de negociação entre os partidos interessados. Mas vamos nos ater à questão do mérito. Por que o Marco Civil é necessário, Laura? Ele é necessário porque ele é uma lei que garante direitos dos usuários, né? Ele foi concebido como uma lei para garantir a liberdade na rede como ela existe hoje, né? Então, ela não é uma lei que não deveria prever restrições, né? E por isso que ela é importante que seja aprovada e seja seguida adiante. Agora, os interesses das empresas
tem representação no Congresso. Como é que a gente observa isso? É fácil de verificar isso no Congresso? Você consegue notar claramente no discurso dos representantes dos interesses das empresas de telecom, quando eles dizem que a neutralidade de rede seria uma restrição para a liberdade do mercado. Só que a gente tem que entender, e o Código de Defesa do Consumidor é um exemplo, hoje inclusive é o dia comemorado, o Dia do Consumidor de Produtos Digitais. Então a gente consegue entender que uma lei que protege o consumidor é importante. Então, se a gente vira o Marco Civil como uma lei que protege os direitos dos internautas, a gente consegue entender por que as empresas têm restrições. Elas não vão poder oferecer qualquer tipo de pacote. Elas vão ter que respeitar um mínimo. Foi interessante que ontem nós estávamos fazendo campanha, né, junto aos deputados ontem no Congresso, e a gente fez um pequeno debate com um deputado especificamente sobre neutralidade de rede. E ele argumentava que é necessário fazer investimento em infraestrutura, né, para promover o acesso à internet, e ele estava preocupado com quem ia pagar a conta, né, se eram os provedores de acesso ou os provedores de conteúdo. E não se colocava no meio desse debate a questão dos usuários, né? A gente não pode criar uma internet para gente diferenciada, em que quem pode pagar mais por um serviço, vai ter acesso à internet como um todo, e quem pode pagar menos só vai ter acesso a redes sociais e alguns pacotes já pré-determinados. Não, a internet tem que permanecer... o uso da internet, é isso? Exatamente. A neutralidade de rede é uma ferramenta essencial para evitar essa elitização, porque sem a neutralidade de rede, as grandes empresas podem formar acordos que impedem tanto a inovação dos serviços, quer dizer, o aparecimento de novas empresas que ofereçam serviços que inovem no mercado, e também restringem o direito do consumidor. Por exemplo, hoje, se você tem um contrato com uma empresa de telefonia e ela te diz: o acesso a essa rede social é gratuito, o acesso a essa outra rede social não é gratuito. O consumidor, em geral, vai acessar o gratuito, então ele tem uma limitação na sua escolha. Porque, como ele tem menos dinheiro que a operadora, e não foi ele que firmou o contrato, ele fica meio que obrigado pelo bolso a seguir uma opção. As empresas têm o argumento de que quem usa pouco vai acabar pagando por quem usa mais. Como é que vocês respondem isso? Esse argumento é falso, e a gente pode usar o exemplo da eletricidade. Imagine que na sua casa a empresa estatal dissesse para você: você só pode abrir a sua geladeira para usar o produto dessa marca que tem um contrato comigo. Ou você só pode bater no seu liquidificador essa marca de massa para bolo. Então, é esse tipo de contrato que se quer com a quebra da neutralidade. Quer dizer, a empresa elétrica não pode controlar como você está usando o seu eletrodoméstico. Mas pela tecnologia da internet, é possível saber o que está sendo comunicado. O que a gente defende é até a privacidade do usuário, para que as empresas prestadoras não fiquem bisbilhotando o que a gente está usando, em especial para usar isso de forma comercial. Agora, que pontos, na opinião de vocês, ainda precisariam ser aperfeiçoados no texto que está lá? A gente tem também, a gente gostaria, o artigo 16, ele fala de retenção obrigatória de dados. Né? São dados de cabeçalho, são dados não de conteúdo de comunicações, mas a gente acha que isso também é um problema para a privacidade. Né? E a gente Acho que eu não entendi bem. Você pode explicar melhor o que é esse cabeçalho? São metadados. Né? Os dados que dizem, por exemplo, eu não preciso saber que você enviou um e-mail para a Laura, se eu souber que todo dia, às 21 horas, vocês trocam mensagem e você está localizado em um estabelecimento e ela na casa dela, por exemplo. Vocês acham que essa identificação não deveria ser feita para permitir a privacidade das Hoje pessoas? tem uma discussão mundial de como as empresas devem fazer isso ou não, e a nossa lei, infelizmente, está obrigando as empresas a fazer isso. Esse é o problema, é a obrigação de reter esses metadados. Exatamente, porque, por exemplo, tem algumas empresas, por exemplo, um buscador que não guarda seus dados de busca, que ele simplesmente seria impedido de operar no Brasil de forma legal, porque ele promete não guardar seus dados de buscas,
Mas de acordo com a lei, do jeito que está escrita, da última versão que a gente conhece, ele está obrigado a guardar esses dados. E nesse ponto a lei dialoga muito proximamente com as denúncias do Edward Snowden a respeito da NSA norte-americana, que muito do que ele trouxe a público é a revelação de que apenas analisando esses metadados é possível você saber muitos detalhes íntimos da vida das pessoas. E alguém pode pensar, eu em casa tenho uma vida comum, essa questão de privacidade não é para mim, isso é para ativistas, para envolvidos políticos. Mas todo mundo tem o direito de escolher se fecha ou não a porta do banheiro. Mesmo que dentro do banheiro sejam atividades que todo mundo faz, mas é uma questão de intimidade, de privacidade. E cada pessoa escolhe a parte da sua vida que ela quer manter pública ou privada. O que essas empresas fazem hoje na internet, de alguma forma, é manter uma porta transparente no nosso banheiro. Muito obrigado aos dois. Eu conversei com Paulo Renan, pesquisador do Grupo de Cultura Digital e Democracia da Universidade de Brasília, e com Laura Tresca, da Organização Internacional Artigo 19, que luta pela liberdade de expressão. Boa noite, muito obrigado. Eu agradeço.